Olá, queridos! Bom dia a todos vocês que já estão aí, já entraram. E hoje eu quero declarar que o nosso dia será maravilhoso, maravilhoso. Verdadeiramente que o Senhor seja soberano sobre os céus, sobre a terra, e nós declaramos que hoje a nossa live ela estará plena e não haverá problema de internet em nome do Senhor Jesus. Porque queremos verdadeiramente utilizar esse meio de comunicação para que a palavra do Senhor possa chegar a muitas pessoas. Então eu quero saudar a todos que estão chegando e temos um encontro de segunda a sexta às 9 horas no meu Instagram, Marina Felício. Foi um comando de Deus para estar compartilhando com vocês palavras que curam. A palavra de Deus nos lava, nos purifica, nos transforma. Então esta palavra que o Senhor nos deu, a Bíblia, ela tem a capacidade de nos curar, porque a palavra é o próprio Jesus. A palavra de Deus é manifestação, poder de vida, é espírito e vida. Não é uma palavra filosófica, não é uma palavra comum, não é uma teoria, não é uma doutrina, mas é a expressão e a manifestação do nosso próprio Deus. E nesta manhã eu pude acordar desfrutando o nascer do sol da janela do meu quarto. Então o sol não havia nascido, mas aquele horizonte tão vermelho anunciando o levantar do sol e que estará cumprindo a sua missão sobre a terra no dia de hoje. E que nós, você e eu, possamos também levantar, como o sol se levanta no horizonte a cada manhã, que possamos nos levantar em Deus e tomar posse dessa vida, dessa luz, dessa magnitude do nosso Deus, e possamos no dia de hoje cumprir todo o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. O nosso Deus, queridos, não é um Deus que permite experiências desnecessárias. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Hoje eu fiz uma reflexão justamente dizendo que nós devemos cultivar, ativar um olhar bom, porque quando nós temos um olhar bom, todo o nosso corpo será iluminado. Quando nós começamos a apreciar o belo, porque a beleza está nos olhos de quem vê. É maravilhoso isto ser nosso poder, a nossa condição. Quando eu escolho, quando eu determino, a minha vida muda, é uma questão de atitude. Então nós podemos a cada dia ativar o nosso lado melhor, que é o nosso lado recriado, a imagem e semelhança do Senhor. Podemos inclinar para o Espírito. E quando nós inclinamos para o Espírito que habita em nós, um Espírito vivificado, o resultado das nossas ações é vida e paz. Mas se nós nos inclinamos para a nossa carne, para a nossa humanidade e queremos resolver as coisas segundo a força do nosso braço, o ímpeto do nosso temperamento é morte, corrupção e confusão, divisão e tudo quanto é perturbação. Mas nós podemos escolher. O nosso Deus é lindo, o nosso Deus é maravilhoso. Ele põe diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, e ele diz: escolha a vida.
Escolha a vida para que tu vivas, tu e a tua descendência. Por quê, queridos? Porque todas as escolhas têm consequências. Às vezes ela pode demorar um pouquinho para vir, mas a vida é uma lei de semeadura. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Nós podemos escolher o que plantar, mas não podemos mais escolher o que colher quando já plantamos. Se nós plantamos uma semente de tomate, não queira colher alface, porque cada semente produz frutos segundo a sua própria espécie. Existem leis na natureza, existem princípios que governam céus e terra. Existem princípios divinos que celebram verdadeiramente todas as coisas, porque o nosso Deus é um Deus de princípios e Ele não é Deus de confusão. Por isso a importância, meus queridos, de nós estarmos cada dia mais nos abrindo, nos expondo ao ensino da palavra, porque é ela que vai reger nossa mente, as nossas emoções, as nossas atitudes. Porque nós somos o que vemos. Se eu me vejo uma pessoa derrotada, abatida, fracassada, naturalmente eu vou colher isso, fracasso, derrota. Mas se eu me vejo segundo os olhos de Deus, não me vejo a mais e nem me vejo a menos, mas eu me vejo como eu sou aos olhos de Deus, eu posso fazer escolhas certas, eu posso fazer escolhas corretas. Nós precisamos ser inteligentes. Se nós queremos uma vida de plenitude, uma vida de vitória, queremos construir algo bom, nós temos que fazer um bom plano, nós temos que tomar boas decisões, nós temos que usar bons elementos, fazer a separação correta, não é? Então, no dia de hoje, nós já estamos na quarta-feira e estaremos ministrando uma palavra de cura, uma palavra que traz ensinos riquíssimos, para que possa ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como é bom depender de Deus, como é bom confiar em Deus, como é bom seguir os passos de Jesus, como é bom. E hoje nós iremos meditar sobre um texto que está justamente no livro de Marcos. Livro de Marcos, livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. Diz assim: uma mulher que estava sofrendo de hemorragia, havia 12 anos, ouviu falar de Jesus. Muitos médicos haviam tratado dela, mas sem sucesso algum. Levaram todo o seu dinheiro e a deixaram pior do que antes. Ela esgueirou-se por trás de Jesus e tocou na sua roupa. E ela pensava: basta eu tocar em sua roupa para eu ficar boa. No momento em que aquela mulher o tocou, a hemorragia parou. Ela pôde sentir a mudança. Sabia que agora estava livre de todo aquele mal. E no mesmo instante, Jesus sentiu que dele saíra poder. Voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: como assim? A multidão te empurra para lá, para cá, te aperta de todos os lados e o Senhor quer saber quem te tocou? Mas Jesus insistiu, olhando ao redor para ver quem o tocara. E a mulher, sabendo o que havia acontecido e que o havia tocado, tremendo de medo, ajoelhou-se diante dele e contou a sua história. E Jesus lhe disse: filha, você se arriscou por causa da sua fé. E agora você está curada. Tenha uma vida abençoada e seja curada da sua doença.
Queridos, nós precisamos analisar as coisas, ponderar nossos pensamentos, ponderar as nossas ações, as nossas atitudes. Precisamos discernir a essência, o âmago, a raiz, a motivação daquilo tudo. Então, eu gosto de insistir e dizer que cristianismo não é religião, não é um conjunto de regras, um conjunto de dogmas. Não, não é. Cristianismo é um estilo de vida. Cristianismo é uma nova vida em Jesus que nós recebemos quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Cristianismo é uma metanoia, é uma nova maneira de pensar. Cristianismo é você ter a mente de Cristo e poder trazer todos os seus pensamentos cativos ao Senhor Jesus. Como é importante pensar, prestar atenção, pensar no que estamos pensando, para ver se a linha do nosso raciocínio é espiritual ou ela é carnal. Ela é viva ou ela é morta? Ou é uma linha espiritual cheia de fé ou cheia de incredulidade? Nós precisamos parar e discernir que tipos de pensamentos a nossa mente tem abrigado. Porque tudo começa na mente. E quando nós começamos a cuidar da nossa mente, discernir, selecionar os pensamentos que entram na nossa mente, porque todos os pensamentos têm uma origem, têm uma fonte. Os pensamentos podem ter nascido em Deus, como os pensamentos podem ter nascido nas trevas, porque o inimigo, ele não pode saber o que estamos pensando, mas ele pode lançar dardos inflamados para contaminar, para perverter a nossa mente, para confundir a nossa mente. E tudo que ele faz é no intuito de roubar, de matar e de destruir. Quantas vezes nós amanhecemos num propósito, uma mente ativada, uma emoção ativada, um corpo ativado, para que vivamos em plenitude de vida naquele dia. E de repente, quando nós descuidamos, entra um dardo, um pensamento de derrota, um pensamento maligno, um pensamento de incredulidade, de fracasso, de divisão. E nós deixamos aquele pensamento ficar. Então, quando deixamos aquele pensamento equivocado entrar na nossa mente, ele tem a capacidade de minar a nossa fé, roubar a nossa fé, destruir a nossa esperança, destruir a nossa alegria naquela manhã, o nosso entusiasmo naquela manhã. É como se fosse jogar um balde d'água em nós e esfriar todo aquele fervor do nosso coração. Então, nós precisamos começar. E aquela mulher, queridos, nós vamos meditar em cima da atitude dessa mulher. Uma mulher sofrida, uma mulher rejeitada, uma mulher desgastada, enfraquecida, doente. Uma mulher que perdeu o seu dinheiro, perdeu as suas economias, porque gastou tudo em médicos e tratamentos. E ela ficou pior do que o primeiro estado que ela estava. Então, aquela mulher, ela ouviu, alguém falou de Jesus para ela. E diz a palavra que quando ela ouviu falar de Jesus, ela sentiu aquela vontade de ir atrás e foi atrás de Jesus. E como nós sabemos, aonde Jesus passava, uma multidão acompanhava. E aquela era uma época de uma geração muito machista, que a mulher não tinha valor, a mulher não tinha direitos. Mas aquela mulher, ela foi ali num pensamento certo, numa linha de raciocínio certo, porque ela ouviu falar de Jesus,
que Jesus fazia milagres, que Jesus, havia poder em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Então ela creu naquilo que ela ouviu a respeito de Jesus. E ela foi ali se desviando daquela multidão que estava comprimindo Jesus. E diz a palavra que ela chegou e tocou na vestes de Jesus, na orla das suas vestes. Porque ela foi bem embaixo e tocou na roupa de Jesus. E na mesma hora, Jesus sentiu que saiu virtude dele, que houve uma liberação de poder dele para alguém. E tanto que ele falou assim: quem me tocou? Quem me tocou? E os seus discípulos falaram: ah, Senhor, como tu perguntas quem tocou? Com essa multidão empurrando, apertando. Ele falou assim: não, mas alguém me tocou de uma maneira diferente. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. E ele ficou olhando para ver se descobria quem o havia tocado. E aquela mulher, queridos, ela soube que algo aconteceu. Ela soube que no momento que ela tocou, a sua hemorragia estancou. Ela percebeu que no seu físico, no seu metabolismo, algo aconteceu. E ela foi até ele, se ajoelhou e se prostrou dizendo, e contou a sua história. E Jesus falou: mulher, a tua fé te curou. Você se arriscou pela fé. Você veio, vou parafrasear, aquela mulher foi ousada. Ela foi ousada porque ela sabia que Jesus era a sua esperança, que Jesus era a certeza da sua cura, que Jesus era tudo que ela necessitava. Então ela enfrentou situações contrárias a ela, porque aquela mulher com aquela hemorragia, ela era discriminada. Então ela vivia pelos cantos, provavelmente, porque aquele fluxo, sabemos que naquela época, totalmente desprovido de um absorvente, porque não existia naquela época. Então uma mulher insegura, uma mulher frágil, debilitada, porque 12 anos com uma hemorragia crônica, aquela mulher devia estar anêmica, aquela mulher se esvaindo em sangue daquele jeito. A sua vida estava escorrendo, a sua energia, a sua força, o seu vigor, a sua esperança já estava indo embora. E quando ela ouviu com o ouvido do coração nos feitos de Jesus, e ela correu para lá e quis passar desapercebida no meio daquela multidão. E quando apenas ela tocou, ela cria que se ela chegasse e tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E foi exatamente porque Deus fez segundo a sua fé. Segundo a sua fé. Não que Jesus não a pudesse curar simplesmente, mas existem momentos, situações que o Senhor quer que nós nos movamos nele. Existe um fluxo, existe uma movimentação da graça, do amor, da fé, e o resultado é cura, libertação e restauração. Então aquela mulher, ela creu simplesmente. Ela creu. Ela era simples, ela não esperava que fosse feita uma oração de libertação, uma oração de cura, uma manifestação do céu e da terra daquele momento. Não, na sua simplicidade, na sua humildade, escondida, ela tocou. Mas ela tocou totalmente diferente de toda aquela multidão. Porque, queridos,
Aquela multidão era curiosa, aquela multidão seguia Jesus, porque Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes, Jesus deu comida para aquele povo. E as pessoas que seguem a Jesus com a motivação errada, as pessoas que seguem um Jesus circunstancial apenas, buscam apenas benefícios. Tudo bem que aquela mulher foi, mas ela foi numa atitude de fé, que ela sabia que havia poder suficiente, havia majestade, havia glória, havia a manifestação de Deus, era o próprio Filho de Deus, havia uma fonte a jorrar daquele Jesus, ela creu nele, ela creu nele. Creu na sua pessoa. E quantas vezes nós vamos a Jesus sem crer? Nós vamos a Jesus apenas desejando alguma coisa. Nós vamos a Jesus apenas com interesse pontual. Mas o Senhor nos desafia, queridos, a segui-lo por quem Ele é, a segui-lo pelo amor que Ele tem, a segui-lo simplesmente com uma atitude de fé. Então esta palavra que cura, ela é potencializada quando nós cremos. No livro de Hebreus fala que os antigos não entraram no descanso, porque a palavra não foi acompanhada de fé. E nós também a mesma coisa. Nós não desfrutaremos do milagre, do poder sobrenatural de Deus, se esta palavra não for acompanhada de fé. Então a palavra de Deus, ela é potencializada em nós pela fé, pelo nosso espírito vivificado, pelo Espírito Santo que habita em nós, o que aciona, o que dá o start para a manifestação da glória de Deus é a fé. É a fé nele. E a palavra nos diz que todo aquele que se aproxima do Senhor, creia, aproxima crendo, aproxima com fé e saiba, tenha uma crença interior de que o Senhor é o nosso galardoador. Então nós temos que nos aproximar numa atitude humilde, quebrantada, não impondo a Jesus. Quantas vezes, queridos, as pessoas dão prazo para Deus. Ah, Senhor, eu espero até sábado, que se não acontecer sábado, olha, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais ler a Bíblia. Senhor, sabe, faz como se Deus fosse empregado. Ontem eu estava numa reunião falando, queridos, Deus não nos descaracteriza. Tem o jovem, tem as pessoas mais velhas, mas por favor, não seja irreverente, não seja displicente, não transgrida. Deus é santo. Às vezes quer usar uma gíria, uma coisa assim, tão chula, tão tosca, sabe? Não tem honra. Sabe, porque acha que é muito íntimo de Deus, pode tratar de qualquer jeito. Não, nós não podemos perder esse respeito, essa reverência, porque Ele é santo, digno de louvor, de honra, de glória e toda majestade. Ele quer ser íntimo, mas essa intimidade não significa perder o respeito, perder a honra, perder a maneira santa de tratá-lo. Ele é Deus, soberano sobre os céus e sobre a terra. Se aproxima nele crendo. Ele é o Criador dos céus. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tratemos com dignidade, com respeito que ele merece. E isso não significa
que manteremos um distanciamento, não. Ele quer ser tão íntimo, que Ele fez do nosso coração a sua habitação. E nessa relação de intimidade, que haja respeito e honra. Então, amados, o Senhor, Ele é a cura. Jesus é a palavra de cura. Mas para ativarmos o poder da cura, nós precisamos crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus não pôde fazer milagres na sua terra porque não havia fé. Então, aonde havia fé, era um canteiro fértil para a germinação da palavra do Senhor. Então, amados, e para que essa fé seja ativada, nós precisamos ter o autor e consumador da fé residindo em nosso coração. Então, se você ainda não o convidou para ser entronizado dentro de você, faça agora, orando após mim. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu abro meu coração em fé para verdadeiramente eu convidar a Jesus a entrar e vir morar em meu coração. Entra, Jesus, assenta-te no trono da minha vida. Amém. Amém, queridos? E eu, neste momento, eu quero orar por você, repreendendo todo espírito de incredulidade, toda superficialidade, todo espírito de preguiça, de indiferença. Não seja raso, não seja uma pessoa rasa, porque os tesouros de Deus estão nas profundezas do coração dele. Então, em nome de Jesus, que toda agitação, que toda pressa seja banida em nome do Senhor Jesus. Amém? E que dê lugar a um tempo de qualidade, a um construir uma mentalidade de fé e banir da sua vida toda incredulidade no nome de Jesus. Amém, queridos? E eu quero declarar que hoje à noite eu te espero no nosso culto das 20 horas. Hoje estarei falando sobre os 3 P's. São 3 P's: passividade, preguiça e procrastinação. Vocês não imaginam, são 3 inimigos da nossa fé. Então, espero vocês hoje à noite. Disparem o convite para as pessoas e vão perceber quantas pessoas têm perdido o melhor de Deus por ser dominado por esses 3 P's. Que Deus te abençoe e nos encontraremos mais à noite no nome de Jesus. Grande beijo e shalom.